Itaplay, personalidade e destaques. Patrocínio, Escritório de Advocacia Francisquini, Colégio Objetivo Itapira, Casa das Telhas e Madeireira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus, Centro Automotivo, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia e Cristália, sempre um passo à frente. Muito bem, mais uma edição do programa Personalidades e Destaques. Como já anunciamos, vamos falar hoje aqui com o secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira. Estamos aí com as nossas plataformas, né? E também em rede com a Rádio AM 930, no comando técnico do Francisco Carlos. Bom, Vladen, mais uma vez, prazer tê-lo aqui em nossa companhia para a gente falar um pouquinho como que está a situação do Hospital Municipal da cidade de Itapira. A gente vai abordar também a situação da Santa Casa, no momento que a gente está vivendo a situação complicada com o Covid-19. Legal você estar aqui, mais uma vez, é a terceira vez que a gente fala com você. Agradecer que você sempre arruma um espaçozinho na sua agenda para nos atender e atender a imprensa de um modo geral. Então, obrigado, fera, de você estar aqui comigo. Obrigado, JP. Obrigado, Rafael, pelo convite. Boa tarde aos dois, boa tarde aos internautas da Itaplay que nos acompanham nesses eventos que nos são permitidos pela Itaplay para que nós possamos esclarecer algumas situações ou as atualidades, as questões mais recentes sobre essa pandemia que, graças a Deus, vem apresentando tendências de regressão. Você falou em regressão, eu tenho acompanhado par e passo, principalmente a ocupação no leito, né? E também a ocupação na UTI. Claro que o boletim da cidade de Itapira é um dos mais completos e perfeitos, você coloca até faixa etária, tudo direitinho. Como é que está a situação do Hospital Municipal hoje, na ocupação? Como é que está? Como é que você está? Você já deu uma palavra legal aí? Regressão. Fazia tempo que a gente não pensava nisso daí, né? Bom, em relação ao hospital, ou em relação à pandemia, porque o hospital, a pandemia em si, por si só, ela não se refere apenas ao hospital. O que nós estamos percebendo? Do mês de julho, de junho para julho, nós estamos percebendo uma diminuição de casos positivos em torno, em média, de 35% a 38%. Isso a gente consegue perceber porque nós temos a entrada do serviço pelo novo gripário ou hospital de campanha, que costumam chamar desse tipo, que tínhamos em média no atendimento diário no mês de junho em torno de 80, 90 pacientes por dia passando nesse gripário. E hoje nós estamos tendo aí uma média de 40, 50, ou seja, nós vamos ter, terminando esse mês de julho, uma queda em torno de 35% ou 40%, inclusive nos casos que procuram o serviço. Porque esse período é um período do inverno, um período frio, onde os sintomas gripais aparecem com maior frequência, mas os casos positivos vêm diminuindo. E da forma geral, ela vem diminuindo no estado como um todo. Lá em Itapira, nós estamos percebendo essa diminuição, em torno de 35% a 38% dos casos positivos, que nos deixa um pouco mais conformados, mas não tranquilos, porque mesmo assim é um número alto. Da mesma forma que a gente percebe uma diminuição, aí sim, uma diminuição expressiva na ocupação dos leitos de enfermaria. Por quê? A UTI, ela continua ainda com uma taxa de ocupação preocupante. Por quê? O paciente hoje que está na UTI é um paciente de uma faixa etária mais menor, um paciente mais jovem, e ele fica muito mais tempo na UTI. Então, por isso que a taxa de ocupação na UTI, ela diminui muito mais lentamente do que a diminuição, do que os casos positivos. Vladen, vocês têm lá no hospital boletim e o informativo muito legal, e essa queda de 30 e poucos por cento de positivos, ela vai estar refletindo um pouquinho mais para frente.
Sem sombra de dúvida, JP, essa diminuição da utilização da enfermaria, ela ela se reflete na UTI. Por quê? O paciente da enfermaria, nem todos têm alta da enfermaria. Alguns têm uma tendência de pior. No caso clínico, eles são automaticamente encaminhados para a UTI, desde que haja leito disponível. Então, à medida que a enfermaria vai diminuindo, a entrada de pacientes novos na enfermaria, consequentemente, nós teremos uma diminuição na UTI e uma diminuição também no número de óbitos, que ela vai ser muito mais lenta do que a ocupação dos leitos de UTI. Bom, agradecendo aqui a equipe nossa, Rafael Bertanha, também a Aninha Rodrigues, né? E agradecendo o Gil Costa e a Mariane Regina no trabalho externo, fazendo todo o trabalho, o aparato técnico. Rafael, pois não, pode ficar à vontade para você falar aqui, tabelar também com o secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira. Boa noite não, né? Boa tarde, Vladen. Boa tarde, amigos da Itaplay. O Vladen, uma pergunta que nós temos, a gente até fez e a gente volta a perguntar. Nós temos acompanhado nos boletins Covid óbitos em investigação. O porquê o número desses óbitos tem demorado tanto para ser confirmado? Você pode explicar para quem está assistindo, acompanhando a Mogiplay Itaplay? Sim, Rafael. Óbitos em investigação, como o nome bem diz, estão sendo investigados. Em que pese que o paciente ele saiu da UTI Covid, existe toda uma tramitação burocrática feita pela vigilância epidemiológica dos municípios para que esse óbito seja realmente confirmado como óbito devido ao Covid. Isto é uma questão burocrática e hoje nós temos uma equipe que está muito mais focada, a nossa equipe da vigilância epidemiológica, nas questões da vacinação. E, paralelamente, nós vamos fazendo essa investigação, confirmando os óbitos e noticiando. Mas é apenas por esse motivo que os óbitos de investigação demoram um pouco mais para serem noticiados. Ô, Rafael, tem como você colocar na tela só para a gente esmiuçar direitinho? Só antes de pedir ele já coloca. Ô Vlad, monitoramento Covid-19, data de hoje, de ontem, aliás, 28/7/2021, às 11 horas. Provavelmente o de hoje vai ficar pronto para a imprensa, porque toda essa montagem, essa logística, e esses números tem que ser tudo certinho para que daqui a pouco, mais tarde, já ver o do dia 29. Mas nós temos lá, total de casos notificados, 23 mil, tem que pôr o óculos agora, vai. 23.950. E total de casos descartados. É a diminuição desses 23 mil, 14.279? 23.950 são os casos notificados, ou seja, aquilo que eu comentei, os casos que entram no gripário ou que entram suspeitos... No bruto. E depois os casos confirmados são os casos que você realmente, através dos exames laboratoriais ou através do exame clínico e exame laboratorial, que são confirmados como Covid. Que aí nós temos, se você fizer a conta de 23.950 menos 14 vai dar 9 mil e alguma coisa aí. Eu preciso fazer as contas. Já está dando certinho lá o total de confirmados. 9.447. Aí eu estou vendo aqui que o recuperados está quase que, total de recuperados, 9.037. Daí dá um percentual mais ou menos em torno de 95% de pacientes recuperados. A nossa vontade é que fosse muito mais, que nós tivéssemos um índice de pacientes que não se recuperam muito maior, mas infelizmente nós estamos numa pandemia com um tipo de vírus que até hoje não se descobriu, a ciência não definiu ou não descobriu claramente qual medicamento tem uma eficácia ou uma efetividade boa em cima desse vírus, por isso que nós temos essa dificuldade. Nós estamos ainda numa fase de pesquisa, de estudo, a própria ciência ainda não determinou exatamente qual é o modo de atuação desse vírus, até porque as variantes que vão surgindo vão tendo uma forma diferenciada de atuação, como, por exemplo, a variante Delta, que hoje vem se mostrando um pouco mais
transmissível em diversos locais, e isso realmente causa preocupação. 123 em tratamento nos 2 hospitais aí, Santa Casa e então... Tudo que aparece nesse boletim refere-se ao município de Itapira, ou seja, refere-se ao setor público, Hospital Municipal, e o setor filantrópico Santa Casa. Em tratamento significa que são pacientes que estão em tratamento em ambiente hospitalar e também em tratamento domiciliar, ou seja, com isolamento. Por isso que dá de 93 para 123, 30 internados. 30 internados. É bom esmiuçar, porque muita gente tem perguntado qual é o critério. Estamos aqui com o secretário para falar exatamente isso daí. Então, são 30 internados só de Itapira, não tem de outra cidade, no momento, né? Tinha até ontem. Tinha até ontem, né? Não, tinha até antes de ontem, que esse é o de ontem, né? Óbitos, o Rafael me passa todas as manhãs. Suspeito aguardando exames. Esses exames são muito demorados, lá? É a burocracia, é alguma coisa que atrapalha para já saber rapidinho? Não é a burocracia. O setor público, os exames do setor público, eles são todos realizados pelo laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo. Ele realiza praticamente para todos os municípios do estado. Então a demanda é muito grande. Então o tempo previsto para retorno do exame, um RT-PCR, que é encaminhado para o laboratório Adolfo Lutz, ele varia de 10 a 14 dias. O setor privado hoje faz esse exame em 2 dias, dependendo do caso até em 1 dia. Então é por isso que tem esses suspeitos aguardando o resultado. Por que o suspeito aguardando o resultado? Porque nós temos 2 tipos de exame. Temos o exame, o teste rápido, que ele pode dar positivo ou negativo, ou falso positivo ou falso negativo. A partir do momento que ele dá um positivo, ele é confirmado através do teste RT-PCR. Esse sim é que vai para o Lutz e tem uma demora no retorno do resultado. Por isso que aparece esse número 224 aguardando o resultado dos exames. Aí já são os confirmados que vão vir em cima desses suspeitos, que vão, o total de óbitos confirmados, 287 já morreram de Covid em Itapira, sim, isso não tem dúvida. Já, os 287 são óbitos confirmados, onde no atestado de óbito consta óbito por Covid. Legal, e também tem aí óbitos em investigação, essa pergunta que o Rafael disse para você que tem demorado um pouco mais, porque aí já depende de outros assuntos. Né? Porque o óbito em investigação não é só o fato de colocar o óbito por Covid. Verificar se o indivíduo tinha comorbidade, para definir exatamente qual a causa principal do óbito desse paciente. Entendi. No caso, se ele tem alguma comorbidade, ele não enquadra no... Não, ele enquadra como Covid, mas quando você investiga, porque, por exemplo... Vê a causa... Vê a situação daquele paciente. Geral. Nós temos que entender por que, se o paciente foi a óbito só pelo Covid, ou então, não, ele tinha alguma comorbidade que realmente acelerou o processo de levar esse paciente a óbito. Porque é diferente você ter, por exemplo, um óbito do indivíduo sem nenhuma comorbidade, um indivíduo jovem sem nenhuma comorbidade, e vai a óbito por Covid, aí tem que se fazer uma investigação muito boa para saber que tipo de variante, se é alguma coisa diferenciada, porque isso não faz parte da normalidade. Legal. Vamos então para o primeiro bloco rapidinho, curtinho e grosso, e a gente volta aqui falar com o secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807.
Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Voltando com o programa Personalidades e Destaques, aqui no estúdio da Mogi Play Itaplay, o Vlad Vieira, secretário de Saúde da cidade de Itapira. Vlad, como é que está a vacinação em Itapira? Quantos nós já temos com segunda dose, primeira dose? E a sua previsão para quando a gente vai chegar pertinho dos 100%? Bom, temos que pensar em termos de estatística, temos que fazer algumas considerações. Hoje, quando nós fazemos assim, ou de forma geral, quando se faz uma análise, como é que está a cobertura no município X ou Y? Temos que pensar de duas formas distintas. Se fizermos uma avaliação sobre a cobertura da população de forma geral, nunca atingiremos 100%. Por quê? Temos que pensar qual que é o público-alvo dessa vacinação. Até a semana passada, o nosso público-alvo era a população de 18 anos e mais, porque não estava previsto vacinação de jovens e adolescentes, da mesma forma que não está prevista a vacinação de 0 a 12 anos. Pela população geral, Itapira hoje está em torno de quase 60%, se não me engano, de cobertura da população geral. Se avaliarmos a questão só do público-alvo, nós já atingimos a casa dos 80% com primeira dose. Por quê? Porque nós já estamos vacinando população de 29 anos no dia de hoje. E de acordo com as informações do governo do estado e com a perspectiva de até o dia 16 de agosto termos vacinado todos os indivíduos de 18 anos e mais com primeira dose, todos aqueles que realmente foram procurados. Nunca teremos 100%, porque tem alguns que não procuram. Exato. Nós vamos ter que fazer depois uma busca ativa desses pacientes. Então, temos que ter esses dois parâmetros. Sobre a população geral, nunca atingiremos 100%, porque não são todos os indivíduos da população que são que serão vacinados. Partindo em tese que se todos fossem vacinados, nós também não atingiríamos 100%. Por quê? De 0 a 12 anos não serão vacinados e fazem parte da população geral. Então, esse pessoal que não está tomando a segunda dose, vocês têm lá o percentual, o número do pessoal que não está indo, comparecendo dentro das datas previstas da segunda dose, que vocês estão fazendo até repescagem. Então, existem motivos para que isso aconteça. O primeiro lugar, podemos pensar no esquecimento do indivíduo da data que ele deveria tomar a segunda dose. E para isso que nós colocamos a questão da repescagem. Ou seja, aquele indivíduo que por um motivo ou por outro foi viajar ou esqueceu do dia que deveria tomar, nós determinamos um dia específico da semana para que faça a repescagem de uma faixa etária de uma idade até a outra. Normalmente são 10 anos que a gente coloca para aquela faixa etária de 10 anos, fazer a repescagem. Um outro motivo, hoje, de você não ter, às vezes, alguém que não toma a primeira dose e está na idade, é a questão da tentativa de escolha da vacina. E isso aí é uma coisa que nós não estamos permitindo, ou seja, todos os municípios têm a orientação firme do governo do estado de que não se permita o sommelier de vacinas. E
Nesses casos, os que não tomaram a segunda dose e que também não foram procurar, nós estaremos fazendo uma busca ativa, porque o interesse do município ou da administração é que o maior número possível de pessoas sejam vacinadas e que com isso diminua bem a transmissibilidade. Porque o que nós temos que entender, e isto vem acontecendo na mídia, assim, no mundo de forma geral. Quem acompanha as notícias na mídia tem observado, por exemplo, o Israel vacinou toda a população com Pfizer e a própria flexibilização começou a mostrar que um surgimento de novos casos em Israel. Os Estados Unidos também, idem, está tendo aí uma procura, uma preocupação grande com o aumento de casos nos Estados Unidos por pessoas que não tomaram a vacina. E aí o governo dos Estados Unidos vem tomando algumas providências, os estados que têm esse problema vêm tomando providências para que essa população seja vacinada, para que com isso consiga diminuir a transmissibilidade. Porque nós não sabemos, JP, realmente o que pode acontecer, o que as variantes que surgem rapidamente podem causar numa população já em termos debilitada por esses 2 anos de contágio. Rafael, você perguntou alguma coisa sobre sommelier, na verdade, a escolha das vacinas? Pode perguntar para o secretário. Até tenho 2 perguntas, aliás, na verdade, para fazer. Uma é a questão de como é que está a pessoal que tem recusado a vacina da Coronavac. É um número grande hoje em Itapira? Essa questão, Rafael, é uma questão que nos preocupa, porque quando alguém me fala, Vladen, eu não quero tomar Coronavac, eu falei, se você me dá uma justificativa técnica e científica correta, nós podemos pensar no seu caso. E ninguém consegue fazer isso, nem a classe médica. Então, o que acontece? As pessoas vão muito pela questão da mídia, porque a vacina é da China, porque é de tal lugar, que é coisas que não tem uma explicação lógica. O que nós deixamos bem claro, as vacinas que devem ser tomadas são as que estão disponíveis no momento. Por que eu digo no momento? Nós tivemos questionamentos a respeito de não quero essa vacina, eu quero aquela que é melhor, ou seja, até então não tem nenhuma definição de que uma seja melhor ou pior do que a outra, porque são estudos que estão ainda em análise, da mesma forma que nós temos o município de Serrana, com projeto de pesquisa sobre a efetividade da Coronavac, nós temos Botucatu com projeto de efetividade da AstraZeneca, temos municípios limítrofes das fronteiras do Mato Grosso do Sul com projetos de pesquisa com a Janssen, e, se não me engano, municípios no Rio de Janeiro com a Pfizer. Então, tudo isso são projetos de pesquisa que ainda estão analisando a real efetividade dessas vacinas. No momento, o importante é que todos sejam vacinados para que se diminua, isso sim já está comprovado, ao máximo a transmissibilidade. Porque se não diminuirmos essa transmissibilidade, com certeza nós ficaremos muito tempo atrás de vacinas e tendo problemas na saúde pelo Covid. E qual a postura que a prefeitura está tomando em questão a essas pessoas que estão fazendo a escolha de vacina? Rafael, cada município adotou uma estratégia, até porque ele tem essa possibilidade, essa liberdade de adotar a sua estratégia e as suas normas. Nós temos visto muitos municípios, inclusive o município de São Paulo, num projeto de lei do vereador Aurélio Miguel, que coloca o indivíduo que se recusa a tomar a vacina destinada a ele naquele momento, que ele tenha que assinar um documento e ele está claro que ele irá ser vacinado somente após a vacinação da faixa etária de 18 anos, da idade de 18 anos, ou seja, vai para o fim da fila. Lá em Itapira, nós adotamos uma outra forma de atuação. Não adianta querer obrigar o indivíduo a tomar vacina. E como nós tivemos e temos 4 tipos de vacina hoje autorizados pela Anvisa para ser aplicada no país, nós temos a Coronavac,
temos a Janssen, temos a AstraZeneca e temos a Pfizer. E nós recebemos lotes da Coronavac, da AstraZeneca, um lote muito pequeno da Janssen e da Pfizer. Para que não haja essa possibilidade de escolhas, o que nós colocamos? A Janssen é uma vacina de dose única. Teoricamente, todo mundo acharia melhor uma dose única. O que se faz? Para não privilegiar uma idade específica, como a vacina X ou Y, o que nós fazemos? No mesmo dia da vacinação de uma idade, é colocado lote de AstraZeneca, lote de Pfizer, lote de Janssen, lote de Coronavac. Ou seja, à medida que termina uma quantidade, entra outro lote e assim por diante, e no dia seguinte a mesma coisa, e isso é mudado a sequência. Ou seja, o indivíduo que vai se vacinar, ele não vai saber a vacina que ele vai tomar. Isso na primeira dose, no caso. Na primeira dose. Se ele se recusar a tomar a vacina que no momento foi destinada a ele, não tem problema, ele simplesmente se recusou a tomar. Lhe é explicado o risco que ele está correndo de não ser vacinado, o risco de contágio, por quê? O contágio ainda, JP, ele existe. Sem dúvida. Ele está, nós temos acompanhado. A variante Delta hoje, até uma semana atrás, dizia-se que tinha 27 casos no país. Hoje já foi noticiado que tem mais de 130. E isso significa o quê? Já a Delta está entre nós e nós não sabemos realmente ou com toda certeza qual que é o grau de transmissibilidade dessa variante e o impacto dela na saúde do indivíduo. Pode ser que tenha uma condição mais branda ou não. O importante é assim, vacinar-se para que, se você, por acaso, for contagiado ou tiver a contaminação pelo Covid, os seus sintomas serão, sim, muito mais brandos e, com certeza, você não precisará ser internado. Certinho. Bom, tem muita gente acompanhando a gente, né? O Alberto Mendes, o Francisco Matias, o Daniel Portilho, parabenizando você pela entrevista. A Leise Ribeiro Bosso, mandando boa tarde para toda a equipe. O Luiz Sabadini, lá mandando boa tarde para você e para mim. Obrigado, boa tarde também. O Renato Moraes apareceu aqui e a minha patroa Elisete, lá no Principado de Eleutério, acompanhando a entrevista também. Bom, vamos para o testemunhal do Colégio Objetivo. A gente volta para falar agora. Ou tem mais alguma coisa ainda? É o bloco comercial, mas é curtinho, é rapidinho e bonitinho. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Funerária Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Muito bem, voltando aqui falar com o secretário de Esporte, secretário de Saúde da cidade de Itapira. O próximo a gente vai convocar aqui é o Flávio Boretti, né? Que vai ser o nosso convidado especial. A gente vai agendar uma data com ele, né? Meu querido amigo Flávio, bom de bola. Bom, e a gente vai dar um recado para o pessoal da educação aí. Pensou na educação? Pense no Colégio Objetivo com Felipe Fraceto. Em 2022, o Colégio Objetivo estará de casa nova. Nossa nova sede terá muito mais espaço,
contato com a natureza e o acolhimento e qualidade de ensino de sempre. O novo endereço será na rua Hildebrando José Rossi, número 89. Acompanhe as redes sociais do colégio, pois postaremos sempre os avanços da obra e as novidades. Para seus novos objetivos, um novo Objetivo Itapira 2022. Muito bem, já vamos direto com o Rafael Bertanha, que ele quer sabatinar mais ainda o secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira. Sim, nós temos duas perguntas para o Vladen ainda, Jota. Uma delas é, ô Vladen, qual está sendo a maior dificuldade do enfrentamento à pandemia neste momento? Não existe, Rafael, uma dificuldade única. A dificuldade, ela vai alternando. Nós tivemos no início dificuldade com recursos humanos, por quê? Quando você tem uma demanda muito grande de pacientes ou de pessoas procurando serviço, os recursos humanos eles acabam sendo insuficientes. E isto sobrecarrega sobremaneira a equipe de saúde, chegando a um ponto de o funcionário ter que se afastar porque já não está suportando mais a pressão e a questão física de trabalhar sem parar. À medida que vai diminuindo o número de pacientes, nós temos uma outra dificuldade diferente, que é a dificuldade de convencimento da população das necessidades, de não aglomeração, de festas clandestinas. E esta, posso dizer, foi a maior dificuldade que eu encontrei desde o início que eu assumi a Secretaria da Saúde, ou seja, que a população entenda qual é a forma de transmissão e que procure o distanciamento, a colaboração. E isso envolve diversos fatores, envolve o fator emocional, envolve o fator comercial, ou seja, o comércio sofre com isso também, mas são dificuldades que nós temos que trabalhar e contornar. E contornar como? Muitas vezes tendo que colocar medidas restritivas de circulação, como foi feito num período atrás aí nos municípios da região. E de forma geral, é isso. E a outra dificuldade acaba sendo a dificuldade financeira, porque um custo muito alto para manter o paciente na questão da pandemia, atrasos sistemáticos do governo federal no repasse dos recursos, isso acaba nos causando algum contratempo. Mas nós temos que não pensar na dificuldade e sim pensarmos no que nós temos como objetivo lá na frente, que é reduzir ou minimizar ao máximo os impactos negativos dessa doença. Aí a gente viu nessa semana que o governador do estado de São Paulo disse que até dia 17 de agosto voltaremos, entre aspas, com a vida normal, né? Vai voltar tudo ao normal. Aí agora no intervalo, essa pergunta veio até por causa do intervalo que você e o Jota conversavam sobre o esporte. Você acredita que o futebol amador, o esporte amador, ele pode voltar no final de agosto, começo de setembro? Rafael, eu já tive essa discussão com o secretário municipal de esportes de Itapira, que é o Flávio Boretti, e eu até coloquei para ele uma seguinte situação. Eu disse que nós precisaríamos discutir muito essa questão dos esportes coletivos. Eu acredito sim, a partir do momento que o governo do estado vá liberar, digamos, 100% para essa normalidade ou nova normalidade, os clubes sociais e esportivos e campeonatos de futebol amador, atividades coletivas voltarão. Eu sugeri ao Flávio Boretti, conversei com o prefeito de Itapira, o Toninho Bellini, de editarmos um decreto exigindo aos atletas que forem participar desses eventos que apresentem, além das documentações rotineiras para participação no campeonato amador, que é comprovante de residência, RG, cópia da carteira de vacinação, para que esse indivíduo possa estar disputando um campeonato, um esporte coletivo, não correndo o risco de expor colegas de equipe ou adversários de equipe a uma situação em que ele próprio possa ser um transmissor. Secretário, você pode para o esporte coletivo, de um modo geral, você pedir o exame também de negativo do Covid, não?
Olha, para o esporte amador isso é inviável. Hoje, o protocolo da Federação Paulista de Futebol, ela exige todo esse protocolo para voltar às atividades. Agora, para um campeonato amador, um esporte amador, imagina você, JP, se eu tivesse que fazer um exame desse a cada partida desse indivíduo. Ou seja, um exame que, por mais barato que ele seja, ele custa em torno de R$150. Verdade. Eu acho que isso inviabilizaria qualquer tipo de atividade esportiva coletiva. Eu acredito que a exigência da carteira de vacinação é um documento que nos dará um pouco mais de tranquilidade para a retomada dessas atividades esportivas de forma coletiva. E por uma questão até de sugestão que eu fiz para o prefeito, que está em análise pelo departamento jurídico, é a questão dos hotéis e bares exigirem, talvez, esporadicamente, a apresentação, porque esse vai ser um documento, a carteira de vacinação, com certeza, será um documento exigido para entrar em qualquer atividade. Hoje já é exigido para que se saia do país. Vai virar um passaporte, vai exatamente. Um passaporte, mas o passaporte a gente sabe que é de nível internacional. Vai ter que ser de nível intermunicipal, então. Não, eu acho que seria uma forma do... Mas esse rigor não chega a ser bom? Exatamente. Tá vacinado, né? Veja bem, o comerciante que tem um hotel, o indivíduo, quando vai fazer o check-in no hotel, ele tem que apresentar documento de identidade, ou seja, para fazer o seu check-in. Eu acho, como sugestão, que eles deveriam exigir também, olha, carteira de vacinação. Ah, não tem? Então, infelizmente, você não vai poder se hospedar aqui. Por quê? Todos os funcionários daquele estabelecimento estarão correndo risco com o hóspede que talvez esteja positivado. Exato. E o impacto, esse hóspede acaba indo embora e o impacto sobra para os que ficaram. Está aqui, ó, mandar um abraço para o orador, Antônio Fernando Galvão, de França. Obrigado pelo carinho da audiência aí. O Renato Moraes está perguntando o seguinte: qual é o percentual de pessoas que faleceu depois que tomou a vacina? Tem? Existe? Renato Moraes, Renato, esse dado especificamente, de forma geral, não tenho. Eu cheguei a fazer esse levantamento no mês de maio. Em maio, se nós tivermos, se não me engano, lá em Itapira, 49 óbitos. Desses 49 óbitos, 88% não tinham sido vacinados ainda. Apenas 12% dos óbitos é que tinham sido vacinados. E o fato de ser vacinado não garante que o indivíduo não vá a óbito, porque são indivíduos que possam ter comorbidades ou algum outro tipo de situação que a vacina por si só não é o que vai segurar ou garantir que esse indivíduo não vá ter alguma complicação, principalmente complicação pós-Covid, que afeta questões pulmonares, problemas cardíacos, que esse indivíduo não vá a óbito. Da mesma forma que nós temos a vacinação da gripe rotineira todos os anos nós temos óbitos de idosos por pneumonia, mesmo tomando vacina. A vacina não é a solução para todos os problemas. Ela não é para causar imortalidade, né? O pessoal que vai morrer realmente, infelizmente, a gente tem que dizer, alguns vão falecer mesmo. Na verdade, e outras coisas. Ela não é a solução. Diminuir dentro das estatísticas os mortos por Covid. Exatamente. A vacina, ela tem a finalidade de ajudar o seu organismo a combater aquele corpo estranho, aquele ser estranho, no caso o nosso vírus. A vacina tem essa finalidade, ajudar o seu organismo a reagir. Ela por si só, ela não faz, entre aspas, o serviço sozinha. E muitas vezes o organismo das pessoas não tem mais aquela possibilidade, aquela resposta imunitária suficiente para complementar o que a vacina não está fazendo. Porque quem complementa, na realidade, é a vacina. Nosso organismo já tem a sua resposta imunitária, a sua defesa fisiológica. A vacina apenas ajuda essa defesa. E é nesse sentido que a gente tem que forçar ou orientar para que todos se vacinem.
O Itamar Ferraz mandando um abraço aqui. O Patrício Suto, boa tarde, JP. Podemos esperar umas 3 ondas da Covid? Seria mais leve? A terceira onda da Covid. E se seria mais leve por ser a terceira onda? Eu acredito que ele agregou aqui os vacinados já também. Patrício Suto. Então, Patrício, o que nós temos que entender? O que são ondas de vacinação? À medida que aumenta o número de contaminação, aumenta o número de positivos e isso vai aumentando aquele gráfico. É isso que eles chamam de onda. Nós temos na Europa hoje a Espanha já na 4ª onda. Mas o que significa a onda? A onda é que nós teremos a contaminação sempre. O problema é qual o impacto dessa contaminação. Até antes da vacina, o impacto dessa contaminação, em grande parte, ou assim, em grande parte não, teria um número muito grande de óbitos. Com a vacinação, a tendência desses óbitos é reduzir. Mas que nós teremos até esse vírus, essa situação, tornar-se endêmica, ou seja, ela conviver dentro da população sem causar muitos problemas, nós vamos levar um tempo, nós não sabemos ainda, porque aquilo que eu falei anteriormente, cada vez que eu tenho uma nova variante, nós não sabemos exatamente qual o comportamento. Se vocês têm acompanhado as informações nos outros países da Europa, em alguns casos, o Japão, por exemplo, na Olimpíada agora, tivemos a informação que houve um dia 3.000 casos, num país que tem, em tese, uma grande parte da população vacinada. Isso não significa 3.000 mortes, são 3.000 casos, 3.000 indivíduos contaminados. Mas, em termos de impacto no serviço de saúde, isso talvez não seja tão pesado. Nós teremos provavelmente terceira onda, 4ª onda, depende da forma de atuação do vírus, das variantes que surgem. A variante nada mais é que uma mutação do vírus e que apresenta alguma característica um pouquinho diferente da que tinha anteriormente. Secretário, hoje o tratamento para quem tem a Covid-19 fica em casa e toma alguns remédios, claro, receitados por médicos competentes, né? Não se tem uma solução, e esses remédios de hoje que dão são para assuntos gripais, gripe, cada médico reage de um jeito que sabe que o paciente também reage para cada prescrição. Trabalham-se cientistas, alguma coisa, para tratar especificamente, para curar o Covid-19? Existe algum trabalho, vocês lá no seu íntimo, que vocês têm mais informação agregada que não chega a nós aí, a nós seres humanos ainda? Ou estamos distante dessa situação de encontrar uma cura? A vacinação a gente sabe que eu acho que a gente vai ter que conviver com ela pelo resto da vida agora, que eu acredito que esse vírus não vai acabar, vai ser que nem o vírus da gripe, que nunca acabou. Mas se cura, o cara diz, estou gripado. É muito comum você, o famoso amém, né, assim seja, é muito comum. Tá resfriado. Será que um dia a gente vai chegar a dizer Covid-19, vai passar na farmácia? Será que logo vamos ter? Eu já estou querendo vislumbrar algo bem melhor, eu estou muito positivo na história. Não, eu acredito Vocês estão trabalhando, você acha que os cientistas estão trabalhando nessa tese ou não? Estão sim, JP. O que acontece? Vamos fazer um exemplo, para você ver como é que o vírus ele tem a sua atuação. Em termos de tratamento para o vírus, até hoje não existe nenhum medicamento que seja específico e que seja eficaz contra vírus. Basta vermos o que nós tínhamos em 2000, quando o surgimento não foi uma pandemia, e sim uma epidemia, surtos de H1N1. Na época, o medicamento que se dizia adequado era o Tamiflu. Isso. E ele não assim, digamos, conseguiu eliminar o vírus. O vírus sofre mutação, foram se assim, atualizando as vacinas contra a gripe, e hoje nós temos a vacina que nós tomamos contra a gripe, é uma das vacinas que tem dentro da sua lógica prevenir H1N1 também. Ou seja, o vírus está lá, ele não foi erradicado.
Da mesma forma... Que eu acho que vai ser o Covid-19 também, né, secretário? Que, na realidade, quase todos os vírus têm essa característica, porque nós temos, se lembrarmos da década de 80, quando no surgimento do HIV, AIDS, no início dos anos 80, o indivíduo que fosse soropositivo, ou seja, tivesse contaminado com o vírus da AIDS, ele praticamente tinha uma sobrevida de 2, 3 anos. À medida que as pesquisas foram avançando e não se conseguiu... a cura, né? A cura e nem vacina contra a AIDS. Exato. E as pesquisas foram demonstrando com os medicamentos, com o passar do tempo, pesquisa de antirretrovirais, que hoje, com o coquetel de medicamentos que se toma, o indivíduo tem uma sobrevida de 20, 30 anos ou até mais, convivendo com o vírus. Então a característica do vírus é essa. Você não tem como tratar porque ele sofre mutação, ou seja, como erradicar, que ele sofre mutação. E as pesquisas irão continuar e cada vez mais melhorando, até porque as vacinas que nós estamos hoje tomando são vacinas que foram pesquisadas em regime assim, de urgência, a toque de caixa, podemos dizer, porque uma vacina, para ser pesquisada, para ser colocada realmente com a sua efetividade comprovada, ela leva 2, 3, até 4 anos de pesquisa. E nós praticamente, o mundo, nós não, digo o mundo, com 8 meses já estava com vacinas dentro do mercado em teste para que você pudesse tomar uma providência, porque há muito tempo, desde o início do século XIX, com a gripe espanhola, que nós não tínhamos uma pandemia tão violenta como essa. Então, o que a gente se espera é que cura nós não teremos. Sim, teremos vacinas mais eficazes e uma população que vai chegar a um ponto que isso vai se tornar endêmico, e ficando endêmico nós vamos conviver com esse vírus hoje como convivemos com o vírus da gripe, convivemos com febre amarela, convivemos com malária, e assim nós vamos levando. Seguir a vida. Secretário, obrigado pela sua participação, gostaria das suas considerações finais, que caso eu não perguntei algo que você gostaria de explanar, falamos do plano do governo, falamos de vacinação, falamos do boletim, enfim, se eu não te perguntei algo que você gostaria de deixar à vontade, o Rafael pode complementar também com mais algumas perguntas, Rafael, se quiser. Tranquilo, era isso? Muito obrigado, então, secretário. Agora, sua consideração final, diga aí algo que não te perguntei. Não, eu acho que nós conseguimos, pelo tempo que nós estamos vindo aqui com vocês, aqui na Itaplay, participando, pela forma como nós conversamos, eu acho que a cada tempo nós temos que estar procurando atualizar as informações, esclarecer, relembrar quais são os nossos deveres como profissionais de saúde e o que a população também deve entender para que isso ocorra. Nós teremos aí, muito próximo, a flexibilização de toda essa restrição que foi imposta pelos órgãos, pelos gestores estaduais, municipais, a respeito da pandemia. O que nós temos que pensar é que o fato de termos a flexibilização não significa que podemos voltar ao nosso normal. Quando a gente fala liberar, é voltar ao nosso normal. O vírus continua aí, ele continua transmitindo, contaminando normalmente. Então, o que nós temos que pensar? Não sabemos qual o impacto disso lá na frente. Da mesma forma que no início do ano passado, quando nós ouvíamos falar que na Itália morreram 200 pessoas, morreram 100, nós achávamos um absurdo. Nossa, morreram 200 pessoas num dia. Chegou num ponto que nós tivemos no Brasil 3.000 mortes num dia só. É muita coisa. Então, chega um ponto que parece que a população banaliza o que é uma morte. E isso não pode ocorrer, não deve ocorrer. Nós temos que voltar a tomar os cuidados, porque, como eu falei, no início da pandemia no Brasil, no país, houve um óbito só, parece que era uma coisa muito simples. E à medida que isso foi crescendo, nós fomos percebendo a gravidade.
agora eu estou vacinado, agora eu estou mais tranquilo. Não, nós não estamos mais tranquilos. Nós podemos ter um período de descanso, ou um período, entre aspas, de tranquilidade, que eu não sei nem se eu posso chamar isso de tranquilidade, JP, porque você olhar todo dia e ver que tem 500, 1000 óbitos num país, você não pode ficar tranquilo. Verdade. Até porque não sabemos hoje qual é a efetividade real da vacina, nós não sabemos por quanto tempo dura a nossa imunidade, então o que nós temos que fazer? Continuarmos a tomar nossos cuidados, acompanharmos as notícias, porque vejam bem, internautas, o que vocês hoje escutam no noticiário internacional é o que provavelmente vai acontecer daqui a um tempo no Brasil, daqui a 1 mês, 2, 3. Então temos que já estar atentos ao que pode ocorrer e não simplesmente acharmos que está tudo normal e com isso voltarmos à nossa vida anteriormente. Eu digo até nem a questão de voltar, porque, JP, à medida quando você fica muito tempo restrito de alguma atividade, quando você volta, você não volta naquele ritmo de normalidade que você tinha anteriormente. Parece que você quer ganhar todo o tempo perdido num espaço curto de tempo. E aí eu vou frequentar festas, eu vou frequentar baladas, eu vou me aglomerar, eu vou em shopping, ou seja, eu estarei me expondo cada vez mais. Então, a minha sugestão, a minha orientação é que vocês procurem, mesmo vacinados, até porque a maioria está vacinada com a primeira dose. A primeira dose ela não te dá toda aquela efetividade que é demonstrado nas pesquisas. Nós só teremos aquilo que a pesquisa demonstra em torno de 30 dias após a segunda dose. Então nós estamos parcialmente protegidos pela vacina. Não estamos completamente dentro do limite que a vacina nos protege, nós não estamos completamente protegidos. Apenas quem tomou a segunda dose, que já passou um tempo, que pode ter, digamos, esta situação. O restante, que tomou a primeira dose, tem que novamente tomar mais cuidado ainda, até porque nós percebemos hoje que, se avaliarmos, JP, aquele quadro que nós colocamos ali, nós veremos que o maior número de contaminados está entre 20 e 49 anos, ou seja, uma população que não tem uma proteção razoável pela vacinação. Muito bem, agradecendo mais uma vez a presença do secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira, aqui em nome do escritório de advogado, Dr. José Hortêncio Francisquini, Funerária Itapirense, Aliança Familiar, Pesqueiro Recanto do Trevo, Combal Hidráulica Elétrica, Colégio Objetivo, Cristália, sempre um passo à frente, MOI Centro Automotivo, Casa das Telhas e Madeireira, Sindicato dos Servidores e Produtos Rafinados. Agradecendo ao Chico Carlos na Central Técnica, na Rádio Clube de Itapira, ao Rafael Bretanha, a Ana Rodrigues, ao Gil Costa e a Mariane Regina. Itaplay, Mogiplay. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123.
mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab, excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona, Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E Loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.